Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre curando as dores da alma ou curando as feridas da alma. Existem muitas pessoas sofrendo com dores da alma e esse vídeo é especialmente para esse tipo de pessoas. Você sabia que tem muitas pessoas que elas vivem debaixo da tristeza hoje, nos calabouços da infelicidade, do desalento, do fracasso? Elas não têm vontade de acordar. Quando elas acordam, elas não têm vontade de se levantar. O dia delas parece que é sempre igual, os dias são iguais. Elas têm a sensação de que as horas se arrastam e quando chega a hora de dormir, elas dão graças a Deus de poder deitar e se esconderem no sono, que o sono passa a ser um refúgio, uma fuga da realidade. No outro dia, quando elas despertam, começa tudo de novo. Você já imaginou como é que é viver assim? Você imagina como essas pessoas devem sofrer? E muitas delas têm feridas na alma, cicatrizes na alma, dores. Eu quero compartilhar com você um texto que eu recebi. Eu vou citar a autoria dele, embora eu não tenha certeza, porque eu recebi de um aluno e vou citar da forma que eu recebi. Quero ler esse texto para você. Então, eu quero pedir a você que você mergulhe para dentro agora e ouça esse texto belíssimo de alguém que tem autoridade para falar sobre isso, que foi o autor desse texto. No final eu digo para você quem é. Vamos lá? Quando a dor vem da alma. Quando ainda era acadêmico, ouvi de um professor algo que nunca esqueci. Ele disse: quando tudo dói, a dor não é física. Talvez eu não tenha dimensionado naquele instante a grandeza desse diálogo. Hoje, que sou geriatra, vivenciando diariamente a rotina dos meus pacientes, vejo quanto esse olhar me abriu para compreender cada um que chega com dores por todo o corpo. Muitas vezes não sabendo nem por onde começar ou sequer explicar como acontece. Ouço com atenção as queixas e dores de cabeça, no estômago, musculares, dores ósseas, palpitações, náuseas, coceiras, enfim. Depois, faço apenas uma pergunta ao idoso: o que está realmente acontecendo com você? Após um minuto de hesitação e até de espanto, a maioria cai num choro convulsivo e doloroso. Deixo o choro libertador acontecer e então, no lugar das queixas álgicas, ouço término de relações, perdas de pessoas queridas, problemas financeiros, medos, angústias e ansiedades. Novamente lembro-me da frase: quando tudo dói, a dor não é física. E não é mesmo. A dor é na alma. Tudo que nos faz mal e guardamos por um mecanismo de defesa vai sair de alguma forma. Muitas vezes em forma de doença. É nosso corpo físico gritando pelo resgate da nossa alma. É nosso corpo nos confrontando com o nosso eu. É nosso corpo nos mostrando o que não vai bem dentro de nós. É nosso corpo dizendo: olhe para si mesmo, faça isso enquanto é tempo. Às vezes é difícil compreender e até acreditar nisso. Normal se você pensa assim. Estamos tão mentais, tão obcecados pela objetividade, que só mesmo adoecendo muitas vezes, doendo, machucado, é que paramos para valorizar nossas sensações, nossas emoções e nos percebermos por dentro. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer adoecer, todo mundo teme se machucar. Alertas, fique alerta. Quantos alertas nosso corpo precisa nos enviar para olharmos para ele de verdade? Quanto tempo mais precisaremos sofrer? Sejamos mais atentos, sejamos mais gentis e cuidadosos com o nosso corpo. Sejamos mais atentos, generosos e amorosos com a nossa alma. Toda dor é real, toda dor é tratável, todo corpo deve ser um templo, toda alma deve ser leve. A autoria desse vídeo é de uma médica geriatra chamada Roberta França. Baseado nesse texto lindíssimo, cheio de profundas verdades, eu quero falar com você, você que talvez esteja se sentindo assim. Quero falar sobre os alertas que a vida te dá. O seu corpo, entenda bem, o seu corpo te manda alertas o tempo todo. O seu corpo é o veículo que a vida e que Deus usa para te mandar avisos, alertas. Preste atenção nesses sinais. Seja grato, pare de lutar contra eles. Entenda de uma vez por todas, nenhuma doença pode se manifestar no seu corpo sem antes se manifestar na sua alma. Eu vou repetir, nenhuma doença pode se manifestar no seu corpo sem ter antes se manifestado na sua alma. Quando o seu corpo está doente é porque a sua alma está doente.
coisas que você vem segurando entaladas na sua garganta, pensamentos que você fica ruminando, culpas que você carrega por coisas que fez, por coisas que não fez, por coisas que disse, por coisas que deixou de dizer, pensamentos lá de trás, carregando o passado nas costas, carregando pesos desnecessários que atrasam a sua vida. Isso tudo vem para o teu corpo. O teu corpo fica doente porque ele quer purificar a tua alma. A tua mente manda tudo isso para o teu corpo porque ela quer que você purifique a tua alma. A tua alma precisa respirar. A tua alma precisa de paz. Você precisa de paz. Você anda sentindo dores. Você tem dificuldade para dormir. Você tem dores físicas. Preste atenção, olhe para dentro de você. O que é que tem que ser tratado dentro de você? Você já ouviu falar de terapias? Você já ouviu falar de desbloqueio emocional? Pesquise na internet assim, Ivan Maia, desbloqueio emocional. Eu atendo muita gente, mas muita gente, pelo WhatsApp, por e-mail, pessoalmente, nas empresas onde eu vou, pessoas que têm dores da alma. Se você tem cicatrizes e feridas na alma, você precisa tratá-las, porque senão o teu corpo é que vai pagar por tudo isso. Sempre tem essa razão. Às vezes está na origem familiar, às vezes está na tua infância, às vezes está na tua adolescência e às vezes, mesmo que você não acredite no que eu vou dizer, às vezes, sem saber, desde criança, você pegou para si o peso do seu pai ou da sua mãe ou de algum irmão ou irmã mais velho, um peso que não era seu e você nem se dá conta disso. As pessoas não conhecem isso, a maioria das pessoas. Você fala sobre isso, elas duvidam. Elas duvidam porque elas só acreditam naquilo que elas veem. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. Por acaso, quando você olha para a sua TV, você vê as ondas de áudio e vídeo chegando até elas? Porque o satélite, ele capta as imagens, certo? As ondas de áudio e vídeo de um jogo de futebol que está acontecendo no Japão. E ele retransmite para uma antena. Essa antena decodifica e manda para a sua televisão, que decodifica e transforma as ondas de imagem em imagem e as ondas de áudio em som. E você vê tudo como se estivesse acontecendo naquele momento, embora esteja do outro lado do mundo. Você fica olhando para a sua TV, você vê, por acaso, você vê as ondas chegando? Não, mas elas estão chegando lá. Quando você põe um prato dentro do teu micro-ondas e fecha a porta e aperta o botão de 30 segundos, por exemplo, uma luz se acende lá dentro e o prato começa a girar. Você olhando lá dentro, você consegue ver as micro-ondas? Não, mas elas estão lá. E você sabe que elas estão. Você pega o teu celular e você está falando, estão chegando micro-ondas o tempo todo nele, ele está mandando micro-ondas. Você consegue ver? Não, mas elas existem. Existem mundos ao seu redor que você não vê. Bactérias, micróbios, micro-organismos. Existe um mundo ao seu redor que você precisa do microscópio eletrônico do mais moderno para você conseguir ver. Você não vê a olho nu, mas elas existem. Você não vê a dor das pessoas, mas ela existe. Você não vê as feridas na sua alma, mas elas existem. E é importante que você saiba disso, porque o mundo está gritando alertas para você. Deus está gritando alertas para você. Seu corpo é um grito frequente de alerta para você. Preste atenção. O que é que tem que ser retirado de dentro de você? O que é que você anda carregando indevidamente? Mágoas, ódios, rancores, tristezas, incertezas, medos, dúvidas, inseguranças, falta de perdão, o quê? Ore para dentro de você mesmo. Se você acredita em Deus como eu, ore a Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento. Ora, perdoe mais, ame mais, comece amando a si mesmo. Esse mundo está precisando de amor. O que esse mundo mais precisa é de amor. Tem muito ódio, tem muita guerra. Você já olhou as redes sociais? É esquerdista lutando com direitista. É pessoas que têm ódio de quem você votou. Tem ódio de você porque você votou no Zé, porque você votou no João, porque quer que o sapo barbudo fique livre, porque quer que assassinos governem. As pessoas brigam por causa de qualquer coisa. Elas estão sempre com ódio, com mágoa, com medo. Ou então elas estão assistindo noticiários sangrentos, ou assistem a maldita rede esgoto, engana bobo, maldita pelos milhões dos séculos, 1000 vezes maldita, e elas ficam com as mentes cheias daquele lixo e não dormem direito, e tem que tomar remédio para isso, remédio para aquilo. É assim que você quer viver? Não, quebra esses grilhões, quebra essas correntes que estão te prendendo. Olhe para dentro de si. A maior arma do mundo é o amor, é a arma mais poderosa. A segunda maior arma é a gratidão. Use a gratidão. A terceira maior é o perdão. Use essas três. Ame mais. Ame a si mesmo. Comece amando você, cuidando de você. O amor
por você mesmo tem que estar acima de todas as coisas, somente não acima do amor a Deus. Mas ame a si mesmo, cuide de você, olhe com carinho para você, preste atenção no que o seu corpo está dizendo. A sua mente está querendo falar com você. Às vezes a sua mente mente para você aquela parte negativa, mas os antídotos para as mentiras da sua mente, para aquela parte ruim da sua mente, é você amar, perdoar, ajudar pessoas, fazer coisas úteis no mundo, descansar, meditar. E quando eu falo de meditar, eu não estou falando de você ter uma posição hindu e para você fazer isso, aquilo com incenso. Não é meditar, gente. Você pode meditar do jeito que você quiser. É ficar em silêncio, é orar, é tomar um tempo para si, deitado ou sentado, ou olhando a natureza, andando na grama, pondo o pé na terra, se banhando num rio ou no mar. É disso que eu estou falando. Olha, a sua vida é preciosíssima e a sua vida é fugaz. A nossa vida, ela é fugaz. A gente nasce e num instante a gente se desvanece, num minuto a gente vai embora. É como Tiago diz na Bíblia, no livro de Tiago, nós somos como a brisa, como a erva que se desvanece. Ela cresce, fenece, né? Seca, fenece e se evapora. Então aproveite enquanto você está vivo. Nunca desista, insista, resista, persista. Livre-se de tudo aquilo que não serve para nada na sua vida. Meu nome é Ivan Maia. A minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, terem paz e serem mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para mim. Se você não gostou, deixa o dislike, comenta aqui para mim, põe teu comentário. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E eu quero me despedir de você contando uma história que eu tenho certeza que nunca mais sairá da sua cabeça e do seu coração. Você vai se lembrar dela todos os dias. Havia um homem caminhando por uma estrada. A estrada era a longa estrada da vida. Pessoas passavam por ele na mesma direção que ele, em direção contrária. Pessoas cruzavam a frente dele de direita para a esquerda, nos cruzamentos, ou da esquerda para a direita. E todos andavam rapidamente, e alguns até corriam. E ele se arrastava praticamente com as costas curvadas e ele não conseguia, mal conseguia levantar os passos. Ele estava muito cansado. Ele tinha na mão esquerda um paralelepípedo, na mão direita um grande pedregulho e nas costas um saco de 60 quilos com areia. Um dia, uma pessoa passou por ele e disse: "Bom homem, por que carregas esse paralelepípedo nas tuas mãos? Isso deve ser pesado." Ele, olhando, tomou consciência e derrubou e disse: "Eu não sei, eu não sabia, não tinha percebido que estava carregando." E aí, mais à frente, uma outra pessoa disse a ele: "Bom homem, por que carregas esse grande pedregulho na tua mão direita? Isso deve atrasar a tua caminhada." E ele, olhando, disse: "Não sei, eu não tinha percebido que estava carregando." E soltou. E mais à frente, outra pessoa disse: "Bom homem, por que carregas esse saco tão pesado nas suas costas? Você vive vergado, ele te prejudica." Ele, olhando para o saco, disse assim: "Não sei, eu não tinha percebido isso." E jogou fora e ficou ereto pela primeira vez e respirou. E aí ele começou a andar ereto e ele se encheu de entusiasmo e começou a andar cada vez mais rápido e de repente ele estava correndo a toda velocidade. Sabe qual é a moral dessa história? E é com ela que eu quero me despedir de você. O que atrasa a sua vida, o que atrasa a sua alma, o que atrasa a sua evolução, o que faz com que a sua vida vá para o esgoto e você fique doente e a sua mente grite e a tua alma adoeça, não são os pesos indevidos que você carrega. O que mata você é o fato de não perceber que está carregando esses pesos. Longos dias e belas noites para você, que você seja muito feliz e que Deus abençoe você e os seus amados profundamente.